Imagine que você, enfim, conseguiu guardar um dinheirinho e está pensando em investir. Você liga no gerente do banco e ele te passa as seguintes opções de investimento. Investimento A, a segurança de 10% de retorno ao ano. Investimento B, se tudo der errado, rende no mínimo o mesmo que a inflação. Mas, se tudo der certo, pode dar um retorno de até 30% ao ano. Investimento C, é um ato de fé. Sempre dá algum retorno, mas o banco nunca parou para medir. Qual dessas opções você descartaria em primeiro lugar? Tá, gente, mas e se o gerente dissesse o seguinte: não descarto C não. Apesar da gente não saber o retorno, as pessoas ficam muito felizes em investir neles. Que tal? Claro, gente, que essa é uma analogia grosseira, mas talvez seja assim que um CEO pense na hora de decidir onde vai investir o orçamento da empresa. Apesar de sabermos que nem tudo pode ser facilmente tangibilizado, áreas que provam ou pelo menos têm histórico de retorno do investimento costumam ter seus recursos muito mais garantidos. Já a área de treinamento, bem, essa é uma discussão bem antiga. Desde que eu me entendo por gente, isso já faz algum tempo, essa conversa de que a área de treinamento não consegue provar os resultados de suas ações existe. Em sua palestra, que lotou uma das principais salas da ATD, Jack Phillips mais uma vez defendeu a importância do ROI para as áreas de T&D. Um dos pontos que ele reafirmou e que a turma do CSDs também explica e que até o Kirkpatrick aderiu é a importância de criar um processo de elaboração do treinamento que permita a sua mensuração. Mas, na verdade, o foco em si não deve estar em mensurar, e sim em oferecer algo que efetivamente gere impacto nos resultados da empresa e que, exatamente por isso, seja passível de mensuração. Nesse sentido, a primeira questão a ser respondida é: qual o problema ou desafio da organização que pode ser melhorado ou resolvido se o comportamento das pessoas mudar? O ponto não é só focar no objetivo do negócio, mas o que pode ser influenciado diretamente pelo comportamento das pessoas. Se não, vamos tentar resolver com treinamento um problema de logística, por exemplo. Tiro no pé. A partir daí, é só descer a pirâmide e determinar quais comportamentos precisam ser modificados, o que precisa ser aprendido para que as pessoas sejam capazes de se comportar de forma diferente e, por fim, qual o melhor plano para isso. E esse plano, gente, deve considerar uma experiência completa, que vai do convite às metodologias que vão garantir a transferência de aprendizado. Para cada um desses momentos, é preciso ter um objetivo passível de mensuração, como, por exemplo, 90% de satisfação na avaliação de reação do programa, mínimo de nota 8 na avaliação de aprendizagem, lista de comportamentos que precisam ser praticados logo após o treinamento e resultado esperado pós-programa com prazo e meta. O ROI, ele só pode ser calculado se chegarmos no nível do resultado, porque o ROI é a conversão do resultado em grana. Simples assim, certo? Não, errado. Isso aí eu acho que todo mundo até já sabe, mas a maioria se prende ao que Jack listou como os 3 desafios. Desafio 1, coletar os dados. A área cliente não conseguiu enviar, os números são confidenciais, não dá tempo. Na boa, gente, essas são algumas desculpas comuns que acabam mostrando o quanto a área de treinamento atua muito mais como uma tiradora de pedidos do que efetivamente como uma parceira de negócio. Desafio número 2, isolar os efeitos do programa. É quase sempre aí que surge, mas é complicado criar um grupo de controle ou um grupo de controle nunca é totalmente controlado. E ainda tem o típico de, não dá pra dizer que foi só a gente. Sinceramente, gente, não precisa ter sido só a gente. O programa elaborado não era Ebola que precisava de confinamento. Aqui existe também uma questão de confiança, ou seja, o quanto a área é vista como estratégica pela organização. O desafio é criar uma relação de causa e efeito. E se a gente não pode dizer que somos responsáveis ou pelo menos participamos do efeito, não tem por que a gente fazer parte da causa. Corta o butt e manda para uma área que consegue provar. Desafio 3. Converter a contribuição do impacto em dinheiro. A questão aqui talvez nem seja o quanto isso é desafiador, mas o quanto isso requer um investimento de tempo e dinheiro. E é por isso que, apesar de ser possível, nem sempre é interessante calcular o ROI de todos os programas de treinamento. O que precisamos é ter amostras do retorno do investimento feito nos resultados da companhia. Eu posso estar sendo dura, mas eu percebo que muitas vezes a área de treinamento se comporta fazendo exatamente aquilo que a gente mais critica.
encontrando um monte de desculpas perfeitas para não fazer o que é preciso ser feito. E tem mais, tá? Por vezes a gente é tão bom nisso que a gente até encontra aliados que nos fazem acreditar que o aplauso e a satisfação são suficientes para garantir a nossa perpetuidade. Aprendi esses dias com meu amigo e sócio Ivan Correia que se nada der certo, no mínimo a gente tem que encher o peito e dizer que estamos contribuindo para o fortalecimento da cultura da organização. E, gente, isso tem muito valor. Afinal, como diria Peter Drucker, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, bora mensurar?